Bem, vamos dar uma olhada nesse problema 5. Problema bem interessante. O problema diz o seguinte: 10 números reais formam uma progressão geométrica com a razão Q maior do que 1, ou seja, uma sequência crescente. Removem-se ao acaso 5 desses números. A probabilidade de que esses 5 restantes estejam em PG é... Bem, esse problema é mais fácil do que parece, mas ainda assim a gente tem que se organizar aqui. Vamos escrever essa PG. Eu vou escrever todos os 10 números. Bem, escrito todos os 10 números, vamos começar a pensar aqui. Primeira coisa que a gente tem que... como é que eu escrevo esses números, né? É um PG. Então, todo termo vai ser Q vezes um termo anterior. Então, eu peguei o primeiro termo A e saí aplicando a fórmula do termo geral. Se você preferir assim, A vezes Q, depois AQ vezes Q, AQ ao quadrado vezes Q, e assim vai. Aí eu tenho 9 termos. Qualquer outra PG que venha desses termos, a razão vai ser algo que tem a ver com Q. A princípio, pode ser Q, Q ao quadrado, Q ao cubo, Q à quarta, e assim vai. O que vai delimitar quem vai ser essa razão, na verdade, vai ser a quantidade, né, que ele afirma que tem. Eu quero que sobre 5 termos restantes e eles estejam em PG. Então, vamos tentar olhar quem vai ser quem será os meus casos favoráveis, né? Probabilidade é sempre casos favoráveis sobre o espaço amostral, então vamos para os meus casos favoráveis. Bem, pense comigo o seguinte: a primeira possibilidade de caso favorável é que a minha razão, ela tenha a minha sequência, ela tem a razão Q. Quantas vão ter razão Q? Você percebe que não são muitas. Quantas vão ter razão Q? Bem, se eu pegar esses primeiros 5 números para restar, né? Se eu arrancar os outros 5, se eu arrancar... Aliás, peraí. Peguei 6 aqui, né? Se eu pegar esses primeiros 5 números, se esses foram os que restarem, eu tenho uma PG. Concorda? Uma PG de razão Q. Aliás, eu tenho duas, né? Duas, Pedro? Duas, porque tem a crescente e a decrescente. Então, só aqui eu tenho duas sequências, duas PGs. Mas porque tu começou do A, Pedro. Se eu tivesse começado do AQ até o AQ à quinta, aqui eu também tenho PGs. Verdade. Aqui tu também vai ter... Aqui você pode colocar duas ou uma, tanto faz, porque se eu considerar que a crescente e a decrescente são duas, quando eu for computar o espaço amostral, também vai estar dobrado. Então, para não complicar, vamos admitir que é só uma. Você vai perceber que o espaço amostral não vai fazer diferença. Então aqui eu tenho uma PG, tenho duas PGs e assim vai. Qual vai ser a minha última? A minha última vai ser quando eu abranger. Vai ser quando o último termo for o maior, né? Então vai ser quando eu pego esses 5 últimos aqui. Então eu tenho quantas sequências? Aqui eu tenho quantas sequências? Bem, eu tenho uma que começa com A, eu tenho uma que começa com o AQ, eu tenho uma que começa com AQ ao quadrado, eu tenho uma que começa com AQ ao cubo, eu tenho uma que começa com AQ à quarta, e tem uma que começa com AQ à quinta. Né? Se eu passar disso, não tem como eu ter uma razão Q em uma sequência de 5 termos. Então aqui eu tenho 6 sequências. 6 sequências. Bem, agora vamos olhar com uma razão Q ao quadrado. Né? Depois de entendida essa razão, vamos apagar aqui e vamos olhar com uma razão Q ao quadrado. Com a razão Q ao quadrado, eu vou começar a ter que pular alguns termos. Então a minha PG vai ser algo assim: AQ ao quadrado, AQ à quarta, AQ à sexta, AQ à oitava. Aqui esse caso é mais fácil, né? Porque você nota que eu só vou ter duas sequências. Ou eu apago os outros, ou eu deixo os outros. Então eu só tenho duas sequências possíveis que vão sobrar. Então aqui eu tenho mais duas sequências. De novo, se você considera que são duas sequências porque tem uma crescente e uma decrescente, tudo bem. Você vai encontrar que são 4 no segundo caso e 12 no primeiro caso. Mas você vai perceber que isso não faz diferença. Pedro, será que tem alguma sequência? Será que tem alguma sequência que depende de Q ao cubo? Aqui não, né? Você percebe que não vai ter nenhuma sequência, porque não vai ter como ter 5 elementos dessa sequência aqui dentro, né? Porque se eu pensar no caso mínimo, o próximo vai ser o Q ao cubo. Depois aqui a sexta. Depois o aqui a nona. Mas não tem como caber, essa sequência não cabe aqui dentro, então não tem nenhum caso aqui. Então o meu caso favorável, o que é que deu meu caso favorável? 8. Então, casos favoráveis são 8.
Lembrando que se você imaginar que tem sequências crescentes e decrescentes, 16, né? 16. Mas isso vai ser totalmente simétrico. Bem, agora esses foram os casos favoráveis. Agora espaço amostral. Espaço amostral é simples. De quantas formas eu consigo escolher uma sequência de 5 termos em uma sequência de 10? Bem, 10 escolhe 5. 10 escolhe 5. Quanto que dá 10 escolhe 5? 10 fatorial. 5 fatorial, 5 fatorial. 5 fatorial vai embora com 10 fatorial, fica 6, 7, 8, 9, 10. E 5 fatorial aqui é 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, né? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4 fica 6. Com esse 2 aqui vai ficar 4. Então fica 63 vezes 2, 126. Vezes 2, 252. 252. Então aqui a probabilidade então vai ficar 8 sobre 252, né? O que vai dar 2 sobre 63. Então fica letra D de dado. Letra D de dado. Questão bem interessante, mas bem mais fácil do que parecia. Ah, Pedro, você falou, e se eu pegasse as sequências crescentes e decrescentes, hein? Será que não ia dar 4 sobre 63? Não, porque nesse caso a minha sequência meu espaço amostral não seria 252. Porque pensa comigo, o que é 252? O que é que eu fiz para escolher uma sequência? Eu só escolhi 5 termos, porque a ordem eu já determinei como sendo acrescente. Mas se eu pensar que a ordem pode ser crescente ou decrescente, eu teria que multiplicar isso por 2. E esse cara daria o dobro. No final, o dobro dividido pelo dobro, né, dá a mesma coisa. Então, aqui a gente não tem ambiguidade, já que a gente está falando já que não tem sequência constante, né? Já que o Q é maior do que 1, então sempre que haver uma sequência crescente, vai haver uma decrescente. Então vai ficar bem tranquilo. Então esse problema, letra D de dado. Vamos dar uma olhada no próximo.